Tá, joia. Bom, um dos grandes desafios que se tem na vida aí, né, e nas pesquisas principalmente, é quando a pessoa assume uma posição solitária numa direção, apostando nessa posição, porque se der errado, a tendência maior são as opiniões irem de acordo com a maioria. Isso eu acostumei ao longo de toda a minha carreira jornalística. Aí. Então, você ir contra a onda, baseado nas suas convicções e nas suas pesquisas, é muito difícil. E um dos casos que ocorreu aí foi da Quest, do Felipe Nunes, que, no sábado, identificou uma mudança de humores aqui em São Paulo e bancou essa mudança de humores. Felipe, obrigado aí por sua participação. Como é que foi essa mudança de humores? O que explica essa mudança de humores? Então, Nassif, primeiro te agradecer aí pela oportunidade. Você que é uma pessoa com muita credibilidade, uma pessoa importante quando a gente está aí vivendo esse momento tão complicado, né? As pesquisas foram alvo aí, são talvez o principal assunto sendo debatido no Brasil de hoje, tá? E aconteceu isso mesmo que você falou, Nassif. A gente se comparar aí com o resultado que está mostrado para o Estado de São Paulo, a Quest mostrou um resultado totalmente diferente dos outros institutos, né? A gente fez isso porque tinha o dado, né? O dado mostrava isso. Você disse muito bem, isso dá uma agonia danada, porque os outros institutos são referência para nós, né? Mas a gente não podia correr da nossa ética profissional, que era mostrar o dado que a gente tinha coletado. Então, o que aconteceu? Só para datar isso que a turma deve estar se perguntando aí, né? De que eles estão falando. O resultado de São Paulo mostrou o Bolsonaro na frente do Lula e a Quest também mostrou o Bolsonaro na frente do Lula, né? Não só tecnicamente, mas numericamente, fora da margem de erro, o Bolsonaro crescendo, né, na pesquisa de véspera, de quarta para sábado, o Bolsonaro crescendo. E esse movimento a gente ficou muito seguro dele, porque ele se observou também no caso do governo do Estado e também no caso do Senado. Nós fomos os primeiros a mostrar o Marcos Pontes despontando, com possibilidade de derrotar o Márcio França, momento, inclusive, em que a Quest sofreu muitas críticas públicas, né? O Twitter não nos poupou naquele momento, e depois ficou ainda mais evidente no sábado que o Haddad caía e o Tarcísio crescia, já empatava com ele no sábado, e a tendência era que o Tarcísio passasse pelo voto útil no Rodrigo. Então, quando a gente olhava para o cenário como um todo, Nassif, era muito consistente, né, esse crescimento do bolsonarismo como uma reação à possibilidade de vitória do Lula no primeiro turno. São Paulo voltou a ser um estado que não permite, né, a vitória do PT em São Paulo. Quer dizer que não foi nenhum episódio específico, o debate da Globo e tudo, foi o antipetismo que se manifesta nos momentos decisivos, é isso? Na minha avaliação, foi isso. E fica muito evidente isso para mim, Nassif, porque foram exatamente os eleitores do Ciro e da Tebet, em São Paulo, que provocaram essa mudança. Mas qual eleitor? Ora, Felipe, o eleitor do Ciro e da Tebet, eles não são mais ligados a Lula? São, é verdade. A maior parte do eleitor do Ciro e da Tebet tem vinculação, né, tem apreço pelo Lula. Mas havia 25% desses eleitores, tanto 25% no Ciro como 25% na Tebet, que preferiam, por exemplo, que eles apoiassem o Bolsonaro, que gostariam que eles, que achavam que o Bolsonaro é que merecia uma segunda chance como presidente e não o Lula. Esse eleitor, morrendo de medo daquele clima de opinião positivo que aconteceu em favor de Lula nos últimos dias, correu no que a gente chama de voto útil emocional para tentar, de alguma maneira, barrar, né, a vitória em primeiro turno de Lula, e com isso, na verdade, não só conseguiram que Lula não fosse eleito no primeiro turno, mas também tonificaram os votos de Bolsonaro nas urnas.
Felipe, e esses eleitores se manifestam na redução dos votos brancos e nulos? Também nos brancos e nulos, Nassif. Quando a gente olha para o cenário nacional, o antipetista que estava votando branco e nulo, ou que estava votando no Ciro, na Tebet, ou que estava indeciso, esse antipetista foi que se manifestou decisivamente no domingo, como eu disse, para, de alguma maneira, interromper a vitória de Lula, né? No primeiro turno. Movimento esse que estava sendo construído de maneira significativa. Essa queda no brancos e nulos também é reflexo, na minha avaliação, desse sentimento de dizer, ó, não vou desperdiçar meu voto, eu preciso ajudar para que o Lula não vença no primeiro turno. E foi um movimento que deu certo. É interessante, Nassif, porque o voto útil nos últimos dias era um movimento muito falado em torno da campanha de Lula. Artistas, intelectuais, músicos, né? Todo mundo ali fazendo o movimento do vira-voto, que, na verdade, acabou mobilizando o eleitor antipetista a tentar parar com isso de alguma maneira e, com isso, aumentando esse percentual do Bolsonaro. Em São Paulo, mas também no Rio e em Minas Gerais. Nos 3 estados, a Quest pegou o Bolsonaro crescendo, ajudando tanto a vitória do Cláudio Castro em primeiro turno, como a vitória de Zema no primeiro turno, e pavimentando aí a ida de Tarcísio para o segundo turno em São Paulo, no lugar de Rodrigo Garcia. Felipe, em algum momento a gente sentiu que havia uma onda pró-Lula, aí criou-se um otimismo aí, não sei se... Chegou a haver essa onda pró-Lula que antecedeu a onda pró-Bolsonaro ou foi mais movimentos aí de personalidades? Olha só, Nassif, havia um clima de opinião favorável a Lula. Quando a gente perguntava nas pesquisas quem você acha que vai ganhar, a grande maioria das pessoas dizia que Lula ia ganhar. Inclusive, tinha eleitor do Bolsonaro dizendo isso. Ou seja, o clima de opinião era favorável a Lula. Agora, o que não mudava, e isso é que eu quero chamar a atenção, Nassif, porque durante todo o primeiro turno, eu falava muito que a gente tem que parar de olhar as pesquisas apenas como um descritivo da corrida de cavalos. Todo mundo abre a pesquisa e um está com 52, outro está com 23, e fica naquilo. E as pessoas têm cada vez menos a curiosidade de entender os números por dentro. Uma das questões, por exemplo, que a Quest fez durante todo o primeiro turno foi quem merece uma segunda chance, Lula ou Bolsonaro? Porque como são 2 presidentes, eles já tiveram a primeira chance deles, né? E o mais impressionante, Nassif, é que, veja você, qual é o resultado dessa pesquisa, sábado, pesquisa de véspera da Quest. 44% dizendo que Bolsonaro merece uma segunda chance como presidente, 56% dizendo que não. Se a gente soma o voto de Lula, o voto que sobrou no Ciro e o voto que sobrou na Tebet, dá exatamente os 56% que acham que o Bolsonaro não merece uma segunda chance, enquanto os 43 batem exatamente com esses 44 que acham que o Bolsonaro merece uma segunda chance como presidente. Ou seja, o sentimento já estava ali guardado. O Felipe, só um minuto. Rapaz, arrumei uma tosse. Eu também, essa tosse é uma praga. Aqui em casa, aqui também está todo mundo aqui, está um festival de tosse aqui, viu? Agora tem a disputa pelo apoio da Tebet. Eu pergunto, a Tebet arrasta os eleitores da Tebet para onde ela for? Faz pouca diferença do ponto de vista eleitoral para onde vai o Ciro ou a Tebet. O eleitor do Ciro e da Tebet é que vão tomar essa decisão. E nos dados que a gente tem hoje, esse eleitor, o que sobrou nesse momento, dão ao Lula muito mais condições de receber esse eleitorado da Tebet e do Ciro. É como se todo o arsenal de votos que o Bolsonaro tivesse à disposição se juntaram nele, como eu disse, para evitar a derrota de Lula. Vamos ver quanto o Bolsonaro consegue superar esse número que obteve. Nos levantamentos que a gente tem hoje, esse eleitor que sobrou no Ciro da Tebet tendem a ir para Lula, independentemente de qualquer coisa. Nesta quinta-feira, Nassif, a gente já tem a primeira pesquisa de intenção de voto de segundo turno, ou seja,
vamos já começar a contar a história de como essa eleição pode mudar aí nos próximos 30 dias. Tá. A gente teve aí, mesmo o Lula na frente, aí, houve uma decepção geral aí. Esse episódio, digamos, da votação do Bolsonaro, o fato de não se ir o fato de se ir para o segundo turno, de alguma maneira, pode configurar um fato positivo pró-Bolsonaro, arrastando eleitores para ele? Então, eu quero responder sua pergunta de duas maneiras. Primeiro, eu te confesso que, como cientista político, me estranha muito a reação de frustração desse eleitorado petista em relação ao resultado da eleição. Porque o Lula, eu disse isso várias vezes durante o primeiro turno, o Lula nunca ganhou uma eleição em primeiro turno, mesmo nos tempos áureos, né? O Lula não conseguiu eleger a Dilma no primeiro turno, ele tinha 80% de aprovação, quer dizer, achar que o Lula ia ganhar no primeiro turno agora era uma certa ingenuidade, né? Não estou dizendo que a campanha não tinha que ter feito isso. Claro, se tem possibilidade, tem que fazer. Mas acreditar nisso como única alternativa, eu acho que isso é um pouco ingênuo. Dito isso, é claro que a onda agora é uma onda de Bolsonaro, né? Por quê? Pensa comigo. O Zema venceu no primeiro turno em Minas, o Cláudio Castro ganhou no primeiro turno no Rio, o Tarcísio tem grandes chances de vencer a eleição em São Paulo, vai depender de como o eleitor vai ver qual é o tamanho do anti-bolsonarismo em São Paulo, se é maior ou menor do que o antipetismo. No Rio Grande do Sul, as disputas estão na direção de Bolsonaro, quer dizer, os governadores já decididos, ou praticamente decididos, Paraná, né, Goiás, ou seja, todos eles na direção do Bolsonaro. Isso vai ajudar, é claro, a campanha, porque vai ganhar musculatura. Sem falar nos deputados federais e nos senadores também eleitos nessa onda de força política desse movimento que é o bolsonarismo e está se configurando, né, como movimento de massa no país. Então, eu acho que sim, tem essa onda, mas tecnicamente falando, como eu disse anteriormente, Nassif, a chance do eleitor da Tebet e do Ciro que sobraram ir para Lula é maior do que ir para Bolsonaro. Agora, eu vou fazer uma pergunta não ao pesquisador, mas ao cientista político. Digamos, supondo que o bolsonarismo comande São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, ou seja, comande a Polícia Militar de São Paulo, Rio de Janeiro, vendo essa bancada de ultradireita que assume no Congresso, como é que, e na hipótese do Bolsonaro ser eleito, você acha que a democracia resiste? Olha, Nassif, as democracias morrem quando a gente tem movimentos que brigam com as instituições, que lidam, né, com as diferenças de opiniões, as diferenças políticas de uma maneira autoritária, né? Já nos ensinou o meu colega Levitsky, né, no livro célebre. O desafio que a oposição teria nesse caso seria o desafio de, né, fazer por meio da justiça, por exemplo, algum tipo de bloqueio por meio do STF, das instâncias da justiça nos estados, as próprias assembleias legislativas teriam que funcionar muito bem como locais de oposição ao governo. Eu te confesso que achei até a posição do presidente ontem uma posição moderada, ele não tinha como questionar as urnas, não questionou, depois foi falar em relação às pesquisas é que viraram alvo nesse sentido, mas achei que ele fez teve um tom mais institucional. Eu espero, né, que mesmo independente do resultado das urnas, presidencial ou nos estados, que a gente consiga manter a nossa democracia funcionando. Vai depender exatamente dessa combinação de forças que você está enumerando. Felipe, um ponto que é muito complicado, assim, a gente tinha, digamos, antes os partidos políticos que davam o tom aí das eleições, indicavam os candidatos, depois nós tivemos aí essa fase, principalmente com a televisão,
essa fase da televisão definindo candidatos, matando ou fazendo nascer candidatos. Depois vem a fase aí das redes sociais, aí com esse caos inicial. E os partidos políticos vão a reboque. Você acredita que, de alguma maneira, vai haver um disciplinamento, digamos, das redes sociais para que esses influenciadores se organizem em partidos políticos também, ou teremos muito caos ainda pela frente? Olha, Nassif, eu não estou muito otimista em relação a esse assunto, não, porque os partidos políticos estão com uma imagem muito arranhada, né? Hoje vivem em um processo de uma certa decadência no sistema eleitoral, muito pouca identidade política, à exceção do PT. Você não tem outro partido com a mesma identidade, né, que ele, e isso tudo abre espaço para que o sistema fique muito individualista, né, dependa muito da personalidade de quem está disputando. Acho até que a própria esquerda vai ter que fazer uma leitura em relação a isso, quer dizer, a eleição do Lula é uma coisa, a eleição do PT é outra. Dá para ver direitinho, olhando para os dados nacionais e os dados do Legislativo, por exemplo. A mesma coisa acontece, né? Quer dizer, o bolsonarismo como movimento é uma coisa, o partidarismo de direita é outra coisa. Então, eu vejo que talvez vai ser preciso uma conversa mais detalhada para tentarmos voltar a ter partidos fortes no país e, com isso, a gente conseguir estimular a vinda, né, do debate público para dentro das instituições e não só no âmbito dessa lógica amorfa que são as redes sociais. Felipe, quando você tem toda a questão democrática, porque com todo o discurso de bom senso mitigado aí do Bolsonaro, é evidente que ele é um autoritário que já tentou várias vezes aí, não teve forças até agora, mas pode ganhar força com Congresso novo e tudo aí. Mas o fato da democracia, todo esse movimento de resistência depender de uma pessoa só, que é o Lula, isso aí não é uma mostra de que o Brasil é de um subdesenvolvimento institucional mortal? Nassif, acho que a própria discussão sobre isso aqui no seu programa é uma demonstração de que as coisas não vão bem, né? Quer dizer, a gente não devia estar aqui discutindo isso. As regras têm que ser aplicadas, as instituições têm que funcionar, ganhe quem ganhar, perca quem perder. Né? É assim que funciona uma democracia moderna, uma democracia estável. Então, o debate aqui com você já é um sintoma desse medo, né, que existe na sociedade em torno do futuro desse sistema democrático. Mas eu prefiro continuar sendo, honestamente, otimista em relação a isso, acreditando que a mobilização das pessoas, o engajamento em relação às opções políticas que as pessoas têm, continuarão mantendo a nossa democracia caminhando, seguindo em frente, porque, né, nós temos, na verdade, muitos problemas para resolver e o sistema democrático, como já disse o Churchill, pode até não ser o melhor de todos, mas é o melhor que nós temos. Felipe, uma última pergunta ainda, voltando às pesquisas de sábado. Esse movimento, essas mudanças em São Paulo, você percebeu através das redes ou das pesquisas presenciais? A gente percebeu nos dois casos. Aliás, eu te agradeço muito por perguntar isso, Nassif. Você que sempre foi um grande apoiador do nosso trabalho de rede. O IPD, para quem quiser acompanhar, está publicado na Folha de São Paulo nessa semana, mostrava um crescimento do Bolsonaro nessa reta final, encostando, se aproximando do Lula, né? O IPD, que na outra eleição já tinha sido um bom indicador de desempenho eleitoral, mostrando a Tebet passando o Ciro, quer dizer, ele conseguiu retratar bem esse movimento. No caso dos estados, a mesma coisa. A gente viu o bolsonarismo crescendo no Rio, São Paulo e Minas, e isso captado tanto pelas pesquisas como pelos indicadores de redes sociais, ou seja, eles caminharam na mesma direção. É que os dados de rede, Nassif, foram mais fortes, né? Os movimentos foram mais bruscos. Os de pesquisa foram um pouco menos bruscos, mas ainda assim significativos para gerar essa mudança. Eu repito, a Quest deu em São Paulo a vitória do Bolsonaro, o que para nós é muito significativo. A gente deu, né, o crescimento do Cláudio Castro, o crescimento do Tarcísio, uma queda do Lula em Minas Gerais, ou seja,
esses movimentos foram captados nas pesquisas de sábado e depois se confirmaram numa tendência maior no resultado das urnas. Felipe, obrigado aí por sua participação e parabéns pelas más notícias que você acertou. É que a gente não é torcida, né, Nassif? A gente Não, tem toda a razão. Não, foi um belíssimo trabalho, velho, belíssimo trabalho. E muito corajoso. Obrigado. Corajoso. A gente volta a se falar, vamos ter segundo turno. Sempre que precisar, eu estou à disposição. Obrigado a você e a sua audiência. Um grande abraço. Deu certo?